Olá! Hoje nós vamos falar da chave generalista e especialista. Como eu venho falando nas chaves, nós precisamos abrir a nossa mente e se permitir, porque muitas coisas vão precisar ser desaprendidas. E uma delas é o generalista e o especialista. Por quê? Porque nessa nossa sistemática e a maior parte das pessoas estão condicionadas nesse sistema a ser especialistas. Ah, porque eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo, né? E essa questão do multitalentos, ou seja, onde eu sei várias coisas e que eu sou intitulada como generalista, nem sempre eu sou bem vista, né? As pessoas que são generalistas são bem vistas na nossa sociedade. Mas a gente precisa perceber na prática quais são os resultados, né? Disso daí. E os resultados são o especialista e o generalista. O generalista é aquele que sabe sobre vários assuntos, mas não está aprofundado tanto em todos os assuntos, né? Então, o generalista, aquele que dá resultado, é aquele que se especializa em algo por um tempo determinado e depois passa de fase para se especializar em outra coisa e não fica a vida inteira especialista naquilo, onde o especialista acaba sendo alguém mais limitado, onde ele tem pouco repertório, pouca experiência e ele acaba tendo um resultado também somente focado naquela especialização. Na prática, o que acontece? A pessoa que é especialista, muito especialista e tem pouca experiência, que eu vou falar já já, que o ponto focal é a experiência, ela acaba entrando em situações, em negócios, né? E também em áreas da sua vida que ela não aprendeu outras coisas, ficou só focada naquilo, e ela acaba não tendo bons resultados, acaba quebrando, acaba parando, acaba, às vezes, se for na parte financeira, acaba falindo. Por quê? Porque não adianta só eu ser artista. Se eu não sei sobre gestão, se eu não sei lidar com pessoas, né? Se eu não sei tomar decisões, se eu não sei negociar, se eu não sei vender. Então, não é só a arte. É o conhecimento e a experiência. E eu foco agora na experiência. Toda a experiência e repertório que eu tenho vai fazer eu ir mais longe. Vai fazer eu conseguir gerir um negócio. Vai saber eu, inclusive, a delegar e contratar um especialista e pagar ele para fazer isso. Eu não estou dizendo que o especialista tenha que deixar de existir. Eu estou falando em uma união de forças, onde em cada fase que um especialista está, ele pode estar agregando valor e ajudando um ambiente maior onde o generalista está gerenciando, né? Então não é a vida toda do especialista, é o tempo, é o momento, é o espaço. Por quê? Porque o nosso mundo ele está em movimento. Mas eu vou te dizer, sem delongas e sem historinha e sem fantasia, que o generalista ele tem muito mais resultado do que o especialista. Então, o foco aqui é que você abra a cabeça para você ser generalista e que você queira aprender outras coisas. Os negócios hoje, muitas vezes, né, eles acabam parando de existir, eles acabam fechando, eles acabam quebrando. Por quê? Porque existem especialistas lá. Existem pessoas que não sabem, por exemplo, gerir, que não sabem a parte financeira, que não sabem comprar direito. Algo no generalismo, né, nesse generalismo do negócio não funcionou. Então, por exemplo, quem não tem realmente uma especialidade no emocional, por exemplo, como ela vai gerir um negócio, ela vai quebrar na emoção, né? Por quê? Porque quando eu confio só, por exemplo, no dinheiro, quando o dinheiro acaba,
a emoção faz eu quebrar. E quantas empresas hoje, não tem aquela frase que fala assim, que o CPF forte tem um CNPJ forte? Estamos falando de emoção, estamos falando do emocional. Se eu estou bem emocionalmente, a minha empresa vai bem. Por quê? Porque eu vou saber tomar decisão, eu vou saber lidar com as situações, eu vou entender e virar o jogo do processo. Mas se meu emocional é fraco, se eu não aprendi sobre isso, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho autoconhecimento, se eu não sei gerir, se eu não sei o financeiro, se eu só sei comprar, se eu só sei vender, se eu sou boa em uma coisa só, eu não consigo ir para frente. Mas isso não quer dizer que eu vá fazer tudo ali, nem na empresa, nem na minha casa, não é isso. Eu preciso entender onde é que eu estou lidando, onde eu estou indo. E eu preciso, inclusive, por exemplo, eu preciso saber como lidar com pessoas, entender de gente, entender de comportamento, até para eu não ser enganada, né? Porque se eu entendo de pessoas, se eu entendo de comportamento, eu vou saber chamar, contratar um especialista certo, alinhado com os meus valores e princípios, né? Isso, e eu vou conseguir andar, caminhar mais com essa pessoa. Mas se eu não sei lidar com pessoas, cai toda a conversa que aparece para mim, não sei analisar dados. Quando essa pessoa começar a trabalhar comigo, ela pode fazer o quê? Me enganar, me trair, né? Ou ela não conseguir chegar no ponto que eu imaginei que ela ia chegar. Porque não adianta eu imaginar, eu preciso ter dados, né? Essa pessoa precisa ter o comportamento para. Isso tudo é saber sobre pessoas, por exemplo. Então, entender sobre pessoas, entender sobre o financeiro, entender sobre relacionamento, né? Se eu estou num relacionamento amoroso, eu preciso entender quais são os caminhos do relacionamento amoroso. Se eu tenho um filho, que é criar um filho, eu preciso saber. Então, assim, já a nossa vida de cara, ela já é generalista. Porque nós temos várias áreas para gerir e a gente precisa entender de cada uma delas. E no negócio é a mesma coisa. Eu preciso saber sobre minhas emoções, eu preciso saber como lidar com pessoas, eu preciso saber como cuidar de uma casa, por exemplo, eu preciso... Você entende? Então, o generalista, ele vale mais. Então, o convite hoje é o quê? O que eu convido você a fazer? Eu convido que você, a partir de hoje, tenha a mentalidade de um generalista e a partir de agora você esteja focado em comprar habilidades. Comprar não é pagar e ter habilidade, porque a habilidade, para ela entrar no meu ser, eu preciso ter o quê? Experiência. A experiência, ela pode vir de uma forma mais rápida, eu posso não perder tanto tempo de ficar a vida inteira na especialidade, porque existem experiências que são impactantes, onde eu consigo já internalizar isso e passar para a próxima fase. E essas experiências vêm através de quê? Prática, foco, né? Concentração naquilo para aprender, para passar os caminhos, uma mentoria de uma pessoa, de um mentor que já está naquele lugar, então ele já te direciona, já te calibra para você entender os processos, você não fica... Porque existe o especialista que vai quebrando a cara para poder aprender e existe o especialista que aprende com a pessoa que já é. Porque ela vai dizer, ó, por aqui, você vai calibrar aqui, você vai entender aqui, a habilidade vem assim, eu já errei aqui, você não precisa errar aqui. E daqui a pouco você está especialista naquilo. Porque você está treinando uma habilidade com quem já sabe, onde você vai ter menos erro. E você vai ter experiência mais rápido. Entende? Então, quanto é interessante e bom que uma pessoa ajude a outra no processo, facilite, né? Nós somos facilitadores na nossa experiência, na experiência do outro e vice-versa. Então, nossa vida, ela pode ser muito melhor, né? E viver de uma forma muito mais plena e muito mais rápido se eu entender que ser generalista é o que vai fazer eu ir mais longe, né? E não ir sozinho,
né, juntar especialistas com generalistas, cada um na sua fase, e nós teremos realmente mais resultado, tá bom? Então, essa é a chave de hoje. Foque em aprender, foque em repertório, entre lugares diferentes, com o objetivo sempre de criar mais uma habilidade, mais um generalista, mas não de forma rasa, mas no ponto necessário para você passar de fase, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima chave.